Povo de Deus, católicos, apostólicos, romanos, tudo bem? Paz e bem? Hoje nós retornamos com a nossa segunda parte do nosso episódio, o Catecismo da Igreja Católica, texto de referência de fé. E hoje nós vamos falar sobre os princípios que regeram, que nortearam a elaboração do Catecismo da Igreja Católica, principalmente a edição típica vaticana, esta daqui. Então, ao solicitar a revisão do catecismo, o que o Papa escreveu pedindo para que tivesse os devidos cuidados na hora de elaborar o texto? Ele colocou o seguinte: o catecismo deve apresentar com fidelidade e de modo orgânica o ensinamento da Sagrada Escritura, da tradição viva na Igreja e do magistério autêntico, bem como a herança espiritual dos padres, dos santos e santas da Igreja, para permitir conhecer melhor o ministério cristão e reavivar a fé do povo de Deus. Deve ter em conta as explicações da doutrina que, no discurso dos tempos, o Espírito Santo sugeriu à Igreja. Esses são os princípios básicos na qual esse texto foi elaborado. E aí o Papa João Paulo, se referindo àqueles que contribuíram na elaboração desse texto, ele diz o seguinte: exortemos ardentemente nossos veneráveis irmãos no episcopado, a quem em primeiro lugar foi confiado o catecismo, a que dediquem de maneira intensa a difundir mais amplamente o texto e, sobretudo, o conseguir uma aceitação positiva, tratando-se de um dom precioso para as comunidades a eles confiados, aos quais poderão, assim, descobrir as inexoráveis riquezas da fé. Então aqui o Papa faz um pedido aos bispos para que eles difundam esse catecismo, para que eles coloquem este conhecimento nas mãos de nós, os seus fiéis. E agora o Papa João Paulo manda um recado às catequistas, especificamente às catequistas. A catequese encontrará nesta exposição genuína e sistemática da fé e da doutrina um caminho plenamente seguro para apresentar o anúncio cristão. Esse é o recado a você que é catequista de crianças, de jovens e de adultos. Depois o Papa manda um recado aos professores católicos, apostólicos, romanos, aqueles que se dedicam a ensinar a doutrina católica. Abre aspas. Os professores de catequese terão neste volume uma ajuda sólida com a qual poderão comunicar na Igreja o único e perpétuo depósito da fé. E ele continua mandando recado agora a toda a Igreja, a todos os ministérios, grupos, movimentos pastorais, ordenados, leigos. Ele diz o seguinte, abre aspas, dispõe agora a Igreja desta nova e autorizada exposição da única e perene fé apostólica, que será um válido e legítimo instrumento para a comunhão eclesial e uma norma segura para o ensino da fé, assim como um texto seguro e autêntico. Essas são as palavras, as recomendações do Papa João Paulo II, aquele que aprovou essa edição definitiva do Catecismo da Igreja Católica. Então, meus irmãos, para você ver o tamanho da importância desse texto. Você é católico, apostólico romano, você não pode deixar de estudar esse texto. Você não pode deixar de conhecer os princípios básicos da nossa fé aqui contidos.
Um abraço, na paz de Cristo. Nós retornaremos para a nossa terceira parte do nosso episódio, o Catecismo da Igreja Católica, texto de referência de fé, onde nós trataremos das 4 partes que compõem o Catecismo e também conversaremos sobre a Constituição Fidei Depositum, que foi aquela que aprovou o nosso Catecismo típico vaticano, a versão típica vaticana, a edição definitiva.